Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde para vocês. E Mosquito? Mosquito, tô feliz de ter você aqui conosco nas lives. Muito bem. Vamos em frente. Hoje temos mais um convidado especialíssimo nessa sexta-feira. Todo mundo já está em ritmo de sexta-feira aí? Ou nessa quarentena todos ficam sempre em ritmo de sexta-feira? Eu brinquei outro dia que eu fico sempre em ritmo de segunda-feira. Nessa quarentena é mais ou menos assim, a gente está sempre em ritmo de segunda-feira. Tem alguns que estão sempre em ritmo de domingo. Ei, Otávio, tudo beleza? Ei, consegui entrar. Já é meio caminho Muito andado, não é, bem, Gilmar? muito bem. O Otávio, deixa eu falar com vocês, o Otávio, ele estava igual eu há poucas semanas atrás, né? Ele falou, ô, Gilmar, olha, eu quase não uso o Instagram, eu não sei como é que é esse negócio de live. Eu falei, olha, não se preocupe não, que eu também estava desse jeito, né? É, Até poucas semanas atrás. E aí eu aprendi, descobri que é muito simples, né? Eu estava falando aqui com eles, Otávio, que é. tem gente nessa quarentena. Eu estava falando, né, todos em ritmo de sexta-feira aí, como é que é e tal. Eu estava falando que tem gente nessa quarentena que está sempre em ritmo de domingo. E que eu estava falando com o Guilherme, que é meu parceiro aí de trabalho, eu estava falando que a gente está sempre em ritmo de segunda-feira. Você, como é que você está? Você está em ritmo de Ô, algum Gilmar, não, dia? mas antes de falar de mim, eu queria dizer que quando eu fui dar uma pesquisada no seu Ah. Instagram, eu vi que o fundo musical para você é aquela música do Peer Gynt, que faz tan, 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 e vai ficando cada vez mais rápido. Eu falei, o cara faz um vídeo a cada 10 minutos, né? Não, é a É, não é maneira que a gente possível. é a maneira que a gente encontrou, né, para manter esse vínculo, esse contato com o nosso É, público, com o nosso aluno e tudo mais, né? Mas realmente eu tenho um ritmo acelerado, realmente. Eu tenho que confessar isso, que eu tenho um ritmo acelerado, né? Sou como, sei lá, acho que como a maioria dos artistas, sou inquieto, né? Inquieto. Mas eu queria apresentar para vocês, né? Esse aí é o Otávio Dutra. O Otávio, eu tive, né, o grande prazer de conhecê-lo há alguns anos já. Eu acho que já tem, deve ter já uns 10 anos ou mais, né? Não sei. E num evento em São Paulo, no fácil. Sampa Dança, que a gente estava conversando, inclusive, sobre o Sampa Dança outro dia com o Andrei, que era quem promovia o Sampa, é quem promovia, né, o Sampa Dança, e o Otávio estava lá indicado pelo Vitor Costa, que era um dos principais professores lá do evento, né? E para participar de uma roda de conversas, enfim, um debate lá. E eu fiquei muito impressionado com a competência, com a capacidade do Otávio, e aí mantive contato com ele, e ele acabou sendo um dos professores do nosso curso de qualificação de formação na área de criação, ensino, produção, e uma das disciplinas era a psicologia e a dança, né? E o Otávio ministrou essa disciplina com uma competência extraordinária. Então, na hora que eu pensei, né, queria convidar um psicólogo, um psicoterapeuta para dividir uma live comigo, não podia ser ninguém menos do que o Otávio, e ele prontamente aceitou, aprendeu como fazer uma live, como entrar em uma live. É, o que tudo Isso, indica, né? É. e está aqui conosco. Então vamos lá. Eu estava te perguntando, né? Se para você é segunda-feira, é terça-feira, é sexta-feira, é domingo, mas eu já te passo a palavra para você responder e seguir adiante com esse bate-papo gostoso aqui. É. Para mim, bom, agora é um momento muito especial, né? Eu estou testando um novo formato, que é um dos desafios que esse momento trouxe para a gente, não é? Está todo Sim, mundo correndo atrás, quer dizer, professor aprendendo a usar o Zoom, usar essas plataformas para poder, mesmo os amigos, né? Para as pessoas não ficarem isoladas. sim, E então, dentro desse momento que de uma total indesejável pandemia, né? E a gente passando aqui um momento bem sério, eu uhum, acho muito importante a arte como uma via de sublimar um pouco.
da gente entrar com um bom contato com os sentimentos, com a energia que às vezes sobra, né, fisicamente, e mesmo quando nessa dicotomia que a gente está vivendo entre contrair e expandir, não é? De repente a gente se viu os privilegiados, não é, que podem ficar em casa. Eu não era um deles até uma certa altura do campeonato, até um mês e meio atrás, passei a ser. Então eu percebi que é um grande privilégio poder ficar em casa, né? E aí, porque inclusive estou podendo trabalhar da mesma maneira que a gente está conversando aqui, eu converso com meus clientes. Então, também comecei a ter uma visão bem plural de como as pessoas estão vivendo o momento. E pretendo falar um pouquinho disso e falar também de como a arte se insere nisso, né? Quando a gente... Não sei, quando a gente tenta dar um sentido para o que a gente está vivendo, né? Então, Jomar, saia da segunda-feira, pelo amor de Deus. Dá uma percorrida aí. Sim, não, é brincadeira, é brincadeira. Inclusive, assim, né, eu pretendo, estou achando bom que eu estou com o meu trabalho quase todo em dia, e o que tudo indica é que eu vou ter um final de semana gostoso, vou poder aproveitar, né? A família, na verdade, a família é o que eu mais tenho aproveitado nesses dias, né, de isolamento. Então, com meus 2 filhos, a minha esposa, a bagunça toda em casa, as tarefas domésticas e as crianças chamando e etc, né? Então, assim, mas no final de semana eu vou poder aproveitar isso com mais tempo, sem precisar, né, parar para trabalhar, né, a não ser as tarefas domésticas. Mas vamos lá, Otávio. Pode continuar falando sobre o que você estava dizendo aí, né, do isolamento, da importância da arte. A palavra é toda sua e eu vou te interrompendo de vez em quando para... Faça isso, principalmente questionar. no que eu me atrever a falar de dança. Eu acabei me inserindo nesse meio de dança por puro atrevimento, né? Conta pra gente como é que foi que você se inseriu no meio da dança. Quando eu tinha 29 anos, eu fiz 2 coisas muito boas. Eu parei de fumar e sempre gostei de dançar, de ritmos, etc. E fui fazer a escola do Ivaldo aqui em São Paulo. E foi uma coisa muito divertida, né? E claro que quando eu falo de arte, arte nunca anda sozinha. A arte é como um fluxo de água que ela fica procurando maneiras de se exprimir. Então, não existe um espetáculo de dança que não tenha teatro, que não tenha mitologia, que não tenha... Todas as coisas vão se misturando. Então, aí eu descobri, né, Jomar, que a minha grande contribuição não era como dançarino, sabe? Mas eu comecei a ajudar os amigos que eu fiz desse meio, né, aonde eu te incluo um pouco depois disso, a, sei lá, procurar um sentido para um espetáculo, escrever o programa, até legal. cheguei a dar vivências de sensibilização à obra, né? Legal. Então é assim, por exemplo, o pessoal do A Cidade Muda foi fazer Alice no País das Maravilhas. Então a gente fez algumas reuniões de perceber um pouco como o que faz cada personagem se mover, né? Qual é a corda, a mola propulsora de cada, vamos dizer, de cada fio do enredo, né? Do tecido narrativo. Sim. E então comecei a poder oferecer alguma coisa vindo da psicologia e também da literatura, que é uma grande paixão. Sim. Sei que você... Quando eu falo do Mímulos, da escola dele, já falou de mim, falou muito bem, né?
Eu estava esperando. Se ele falasse mal, eu ia falar mal dele também. Mimulus é uma unidade de cultura, muito mais do que uma escola de dança. Foi sempre isso. Eu já devo ter falado para você, João Barça, foi uma grande honra ser convidado por você a participar do seu curso e ver o nível dos alunos e o teor né, do currículo que vocês montaram. E assim, todo mundo te conhece, né? Isso, eu espero que daqui a pouco seja mais gente, mas eu não acho que seja todo mundo, não. Mas sabe que eu fiquei impressionado com isso agora, quando eu fui perdendo a vergonha de entrar numa live, né? E eu falava, ai meu Deus, eu vou, né? A gente sempre fica meio inseguro na hora de publicar, né? Eu pus no Instagram hoje, né? Pra você ter uma ideia. Né? Não, mas aí você vai mandando para aqueles amigos, você fala, é amigo, né? Assim, se for ruim, também, tudo bem, né? E aí, algumas pessoas, uma amiga jornalista, a Yara, falou, o Jomar adora o trabalho dele, tá, uma jornalista da Folha. Muita gente te conhece, né? Pessoal de BH, né? Que bom, que bom. E aliás, gente das mais diversas áreas. Diga. Aliás, só aproveitando, a gente vai estar em São Paulo. Ela não morre mais. Yara Biderman. Muito bem. Se a pandemia deixar, né, em outubro a gente vai estar em São Paulo, no Teatro Alfa, com o nosso espetáculo mais recente, que é o Âmago. Também vamos estar dentro do festival Abril para a Dança, que não aconteceu no mês de abril, mas que a Secretaria de Cultura de São Paulo pretende postergá-lo para algum outro mês. Né? Mas eu achei muito legal, eu não sabia, né, desse trabalho, fiquei muito curioso e sedento de experimentar, né, esse trabalho né, que você disse, assim, de ajudar o grupo a encontrar sentido, né, para os personagens. De sensibilizar a obra. Não é? Eu achei maravilhoso isso. Achei maravilhoso. Quero te convidar para vir fazer isso com a companhia em algum momento, viu? Convite aceito já. Muito bem. Assim, é uma pena que a gente acaba... Você tá bem na linha de frente da arte, né? Eu sou terapeuta, né? Meu trabalho principal é no consultório. Eu também dou aula numa pós-graduação de Gestalt terapia. E então lá a Gestalt terapia é uma linha que permite muito uma aproximação com a arte respeitosa, né? Não interpretativa, que você fica limitando os sentidos da... Não que toda interpretação seja assim, mas você tem critérios para olhar o fenômeno da arte. Então, é com grande prazer que eu trabalho com os meus alunos, né? Uma cadeira que se chama instrumentação. Quer dizer, o que você faz? Quais são as provocações que você faz para que a pessoa se conheça melhor, se ponha à prova e tal. Então, combina muito com arte, né? Claro. E sendo que o repertório das pessoas é muito importante na hora delas se relacionarem, ou mesmo delas se botarem à prova, como eu estava dizendo, né? Então a dança é parte inseparável, né? E você falou que, né, chegou na dança aí através do trabalho do Ivaldo. Depois você chegou a experimentar as danças de salão também com o Vitor Costa? Como é que foi? Sim, fiz curso de tango com ele, né? Na escola dele. Sim. Aliás, ele te mandou um abraço. Eu acho que ele está numa aula agora. Ele continua lá na Europa ou está aqui no Brasil? Não, ele está aqui no Brasil. Ele está trabalhando muito com Gyrotonic e BMC, né? Legal. Com aproximações de
possibilidades corporais e tal, fora o contato improvisação, aquelas coisas. Sim, sim, legal. Pode chamar ele para uma live que ele que vai te explicar melhor. Né? Tá anotado aqui, inclusive. Ele sempre, a partir da escola, quando eu saí da escola do Ivaldo, onde ele dava aula naquela época, a gente firmou essa parceria, de eu ajudar no roteiro dos espetáculos e assim por diante. Sempre foi uma parceria muito rica e é até hoje. Só que assim, nem sempre espetáculo a gente não tem feito mais, né? Quem faz é você, né? Então pode me convidar que vai ser uma honra. Não, eu adorei saber disso, Mas conta um pouquinho pra gente, então, você estava dizendo, né, do papel da arte nesse momento, né? Eu achei muito bonita a frase que você usou antes, né, que a arte é como um líquido, né, como uma água que vai, né, entrando, percorrendo, preenchendo os espaços, né? Fala um pouquinho pra gente desse momento, a arte nesse momento, a dança especificamente ou não, né? Não precisa ser especificamente a dança, mas o papel da arte. É muito difícil você ver um artista que tenha apenas uma via de expressão, não é? Você vê, por exemplo, o Jô Soares. Jô Soares escreve, pinta, dirige espetáculo, né? É um bicho inquieto e faz muito bem essas coisas, né? Então, muitas vezes você não conhece o lado B daquele artista plástico, mas ele também escreve. O lado B daquele escritor, mas ele também dança, né? E assim por diante. E isso é um fator muito grande de enriquecimento. Sim. Eu estava pensando em todos os relatos que eu tenho recebido, né, desse momento, e cada pessoa tem a sua equação, né? Assim, a gente não pode deixar de lembrar as pessoas que estão na linha de frente da saúde, etc. Essas pessoas, a metáfora delas, elas estão na guerra, né? Sim. E com generais impiedosos, né? Para bom entendedor, né? Mas eu jurei para mim mesmo que eu não ia falar de política. Então, então essas pessoas, claro, elas estão vivendo uma situação muito estressante e elas precisam sempre retomar um significado daquilo, da vida, botar as coisas nos devidos lugares e tal, que é um trabalho muito difícil. É o que se pode fazer com elas. E, inclusive, é importante mencionar pais de profissionais, sabe? Imagina, você também tem pessoas que você tem que você está vendo irem para a guerra. Isso é muito, muito angustiante, né? Sim. Então, essas pessoas precisam de muito apoio e reconhecimento, obviamente, né? Sim. Mas das pessoas privilegiadas e também as pessoas que não têm condições, né? A pirâmide de Maslow, né? Que você vê quanto das suas necessidades básicas, então, primeiro precisam ser atendidas para depois você indo para coisas mais para a sobremesa da vida, né? E vamos botar a arte mais para cima e tal. Mas para as pessoas que realmente têm esse privilégio de poder fazer o seu resguardo, há muitos problemas, né? Porque o problema é adaptativo. Sim. Um deles é como se mexer, né? Você é super inquieto, tal. Você é tipo flecha ligeira, eu sou mais touro sentado, sabe? Você viu? Eu não tenho muito problema. Eu trabalho sentado, né? Assim, né? Só tirou meu deslocamento. E aí comecei a perceber, assim, que, sei lá, o pé inchou um pouquinho, tal. Eu falei, então, uma das coisas que eu comecei a fazer é dançar, né, em casa. E, inclusive, junto com as pessoas que eu trato, procurar com elas, criativamente, o que elas podem fazer. Né? Um outro que não dança, ele pula corda. Né?
Aham. Por sorte, ele mora numa casa, né? Senão o vizinho de baixo ia ficar bastante Aham. atingido por isso. Agora, Aham. quando você vai dançar, a música respeita o seu estado de espírito. Então, você não está aguentando muito se mexer, você pode começar com uma coisa lenta. Bom, isso vocês fazem muitíssimo bem, né? E a conexão com as pessoas, né? Aí eu vejo um grande desafio para a dança de salão, que ela é pura não, mas ela é muito de conexão, né? Entre Conexão. as Uhum. pessoas e tal. E aí, esse tipo de atividade, como nós estamos fazendo agora, vão tentando suprir essa importantíssima conexão. Até Uhum. queria comentar duas coisas. Uma é Uhum. que a gente. Eu fiquei com o título de um filme antigo, até que nem tem muito a ver o filme também, eu fui dar uma olhada depois do que se tratava, que falava onde você estava quando as luzes se apagaram. Né? Uhum. Contava a história de um grande blackout que teve em Nova York em 1900. Alguém falou, a música também transmuta nosso estado de espírito. Bacana. Gente, eu não estou conseguindo ler e falar ao mesmo tempo. Eu espero que dê para ver depois, né? O que as pessoas falaram. Sim, na verdade, a live, inclusive, ela fica gravada, fica no Stories lá durante 24 horas, e depois, né, ela vai para o nosso canal do YouTube. Então, você pode, eu vou te Ah, mandar o link ótimo. depois, você Perfeito, pode, tá. inclusive, ler lá pelo link os comentários e encaminhar aí para as pessoas conhecidas. Quem está assistindo também, encaminhe, fica lá no nosso canal da Claro. Mimos Escola de Dança. Eu estou Mas vendo nos agora preocupe, outra. nos preocupe É, em ficar lendo, não. As perguntas que tá. forem sendo colocadas aqui, né? A gente dá um jeito depois, né? Eu vou anotando e vou te É. passando. Pode seguir com o seu raciocínio. Você estava falando de um filme, né? Então, Quando as desse luzes. filme, né? Então, Uhum, a verdade é que essa pandemia, ela veio de uma maneira assim meio sorrateira e toda vez que a gente passa por uma catástrofe, a gente perde uma ingenuidade, né? Então eu estava uhum, olhando ingenuamente, né? Assim, olha lá, né? Na China, puxa, e eles fecharam cidade, nossa, uau, né? Daí a gente uhum, veio vindo, né? Assim, né? Ah, de repente os Estados Unidos fecharam os aeroportos para todos os voos vindo da Europa. E, meu Deus do céu, né? uhum. Eu falei, isso parece uma coisa de guerra. Sim. Meu pai, com quem eu estava nesse momento, Uhum, falou, nem na guerra. uhum, E aí, o que aconteceu foi que em 1, 2 semanas, as pessoas, de repente, elas estavam em casa. Eu ouço uhum, as pessoas falarem assim, puxa, eu queria tal coisa, mas ficou no escritório. Né? uhum. E assim, não deu tempo de buscar. Né? Claro Sim. que algumas pessoas são mais... Aí cada um tem a sua equação do quanto de risco que você... Isso é uma questão existencial, né? Quanto de risco que você Sim. quer tomar na sua vida. Não é só na Uhum. pandemia, né? Sim. Eu, como tenho umas 5 coisas que indicam a morte, se eu pegar esse negócio, eu estou em casa há 1 mês e meio e feliz, sabe? Há Uhum. exatos 48 dias. E Uhum. é um milagre como a gente consegue tudo não é, por internet, o mercado chega. E, bom, aí então, para ressignificar isso, então, aonde você estava quando as luzes se apagaram? Né? Então, assim, o que aconteceu com você? Né? Eu tenho um Uhum. sobrinho que fez pós-graduação, mestrado em Buenos Aires, voltou para o Brasil e aí foi para um mês defender tese. Está lá até hoje. Né? Não Não conseguiu conseguiu voltar. voltar. Em Uhum. 24 horas, a Argentina fechou as fronteiras e não tinha Sim. mais voo e a gente só está esperando. Ele está muito bem lá, né? Porque lá eles fizeram tudo certinho do ponto de vista da OMS, né? De Sim. realmente o lockdown e tal. Uhum. Então, mas assim, até a gente sair da ingenuidade foi muito rápido, né?
Aham. E então, e eu percebi com as pessoas que tem algumas situações. Agora eu vou brincar um pouquinho com umas metáforas aqui, né? Uhum. Uma delas, pessoas muito sistemáticas, tem a metáfora do faroleiro, né? Que ele acorda, ele vai lá, ele abre as janelas, ele vai, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, faz as coisas do dia. Daqui a pouco vai lá, fecha as janelas, não sei o quê, no outro dia acorda, né? Aham. Então, é, é, essa é uma das possibilidades, né? Aham. Inclusive que fica muito forte para alguém que está sozinho numa casa. Muitas vezes eu me enquadrei nessa, nossa, já está na hora de fechar as janelas. E nem são tantas janelas assim. Aham. Enfrentar o mar, né? Eu lembrei daquela música, Se Você Nasceu para Enfrentar o Mar, ou Faroleiro, né? Uma música do Chico. Uhum. Enfrentar o mar tem sido menos uma coisa de desejo do que realmente a sina das pessoas, né? Eu Sim. trato alguns médicos que eles estão, e todo dia eles vão lá. Uhum. Ah, a outra que veio é do náufrago, né? Quando a gente começa a ficar... Eu sempre pensei, como seria, né? Você naufragou, você fica lá numa praia, né? E você... Não há de ser tão mal também, assim, né? Fabulando, né? Claro. Aham. Aí eu vi aquele filme Náufrago, tem uma coisa... Ele passa por coisas terríveis, né? E uma delas é assim, ele não tratou dos dentes, começa a ter dor de dente, né? Aham. E as pessoas começam a ficar muito apavoradas com isso, né? Eu tive Sim. uma crise na geladeira. A geladeira começou a fazer barulhos estranhos. Eu falava, pelo amor de Deus, agora Não não. estraga, não. Não estraga, não. Sabe que ela É. sarou? Aham. As geladeiras são do Engraçado. bem. Fala. Não, olha que coincidência, porque eu tenho, né, uma geladeira aqui no andar de baixo, nova, e eu tenho uma geladeira no andar de cima, pelo qual eu tenho muito carinho, que foi uma geladeira que foi da minha avó. E Uau. que recentemente eu a reformei, coloquei um motor novo nela, e etc. E ela tem sido extremamente útil nesse momento, porque a gente fica quase que o tempo inteiro na parte de cima para aproveitar um solzinho, etc. E, e ela quebrou a maçaneta. Então, aí nesse dia eu não conseguia abrir mais a geladeira, tudo ficou preso lá dentro da geladeira. E aí vem aquele desespero, eu falo assim, eu vou ter que chamar o cara que conserta a geladeira, ele vai entrar aqui em casa, vai contaminar a minha casa, vai contaminar todo mundo, né, os alimentos da geladeira. E aí, por sorte, eu consegui no dia seguinte, antes, ele já estava aqui na porta, né, eu falei com a minha esposa, eu falei, dispensa ele, e eu falei, eu mesmo vou abrir essa geladeira. Então já tem uns 3 dias que só eu consigo abrir a geladeira, porque precisa de uma chave de fenda e uma força danada para abrir a geladeira. Então só eu atualmente tenho esse poder de que só eu, se eu quiser colocar dinheiro, esconder coisas na geladeira, eu escondo. Mas nos livramos dessa, nos livramos dessa. E aí eu mandei a maçaneta, mandei o motoboy vir buscar a maçaneta para mandar consertar para o cara não precisar entrar aqui em casa. Sim. E anteontem a internet parou. Então imagina o desespero, né? Fechado aqui e tal, a internet parou. Aí, mesma coisa, eu falei, vou ter que chamar um técnico, ele vai vir aqui, vai entrar, vai contaminar todo mundo, né? Aquela coisa de guerra mesmo, né? Aí o técnico, ele não precisou entrar aqui em casa, ele consertou tudo da rua, então até então nós continuamos aqui sem o contato com o mundo Que exterior. legal. Você falou Sim. da geladeira, eu lembrei. Você virou o grande guardião da geladeira, não é, assim, ó? É um Exatamente, título de exatamente. nobiliarquia que você pode ter aí agora. É isso aí. Que idade estão os meninos? Eu tenho um pequeno de 2 anos que vai fazer aniversário, inclusive, semana que vem, sábado que vem. E nós vamos comemorar só com pouquíssimas pessoas no sítio dos meus sogros, onde a gente fica assim, em distâncias, Sim, né, sim. seguras de todo mundo, sem trocar objetos nem nada. Então nós vamos comemorar do jeito que dá lá. E uma de 8 anos, quer dizer, vai fazer 8 anos agora em julho. Então, de 2 e uma de 8. Né? Essa de 8 eu me lembro dela, mas ela era bem pequenininha. Tá? Sim, Ela você devia chegou, ter uns você chegou a 2. conhecer aqui, exatamente. Ela devia ter É, 1 ano e meio, 2 anos quando você esteve aqui. é. Exatamente, é a Nina. A Nina e o Ben. Nina. Nina e o Ben.
Que Mas você bom. estava falando da geladeira, a geladeira começou a fazer barulhos, das metáforas, acabou que eu te Então, interrompi aí. então o que acontece é o seguinte, a gente, essa situação que suspende a vida que a gente vinha levando, ela é absolutamente indesejável, mas já que ela veio, ela traz algumas oportunidades, né? Algumas do bem e outras do mal, né? Eu vou começar com uma do mal, né? Assim, algumas neuroses adoraram, né? Assim, O momento. o momento. Então, assim, Uhum. quem tem, por exemplo, germofobia, né? Assim, já usava álcool gel, já tinha todos esses rituais. Essa Uhum. pessoa está assim, bom, o mundo se adaptou a mim, né? Agora, algumas delas me dizem assim, eu não sei como vai ser depois, né? Assim, Uhum. tem essa outra questão. Uma das coisas que é mais desafiador é a gente perceber que não tem controle nenhum, né? A gente não tem Exatamente. controle, a gente faz o máximo possível quanto ao contágio, e não tem controle de quando isso vai Sim. passar, como vai passar, a que ponto vai chegar, né? Então, não tem prazo. As pessoas ficam muito desesperadas com isso. Uhum. E vão ficar desesperadas até aprender a não ficar desesperado e falar, eu vou viver um dia após o outro. Isso é uma Sim. grande oportunidade de presentificação. É um Sim. aprendizado para os ansiosos, né? Sim. Né, Jomar? Excelente. Não, e eu, Como é que inclusive, você fala aí? Como é não, que são? eu me surpreendi, eu tenho me surpreendido comigo nesse momento, né? Porque eu descobri, assim, na verdade, que eu sou muito ansioso para algumas coisas, mas nesse momento eu não estou nada ansioso. Em primeiro lugar, porque apesar da minha inquietude, eu sempre adorei ficar em casa, né? Então eu adoro a minha casa. Inclusive, assim, muita gente da dança de salão, né, às vezes fala, pô, não, o Jomar da Mimos, ele, né, não vai nos lugares, não vai nos bailes e Uhum. tal, e acha assim, tem uma postura assim, meio de arrogância, de metido, mas não é, porque eu sou muito caseiro, eu gosto muito de ficar em casa. Então, sempre gostei. Então, quando surgiu esse momento assim, eu falei, que beleza, né? Eu vou poder ficar em casa o dia inteiro, né? Então foi gostoso, tem sido gostoso. Agora, claro, uma coisa é você ficar porque você quer, outra coisa é você ficar porque você é obrigado a estar, né? Então isso às vezes é difícil. Uhum. Então, agora a minha ansiedade é assim, quando vai voltar? Quando vai voltar? Será que vai ser semana que vem? Isso eu me surpreendi, assim, eu não tenho tido essa ansiedade de forma alguma, porque eu tenho focado muito exatamente no que você disse, assim, nas oportunidades, nas coisas boas que esse momento, né, nos traz. Então, vamos lá, vamos viver um dia atrás do outro, né? Se amanhã tudo mudar, a gente muda junto, né? E vamos sem pensar, sem ficar preocupando, né? Pensando realmente no agora, no amanhã. E então, assim, tem sido, eu te falo com toda a sinceridade, assim, claro, tirando o lado ruim, tirando as preocupações, por exemplo, com a minha mãe, que já é idosa, etc., e outras questões mais de trabalho, profissionais, etc., tem sido um momento gostoso, né? Tem Uhum. sido um momento difícil, às vezes, para o relacionamento, né? Os casais, eu acho que para todo casal, né? Tem momentos que você, né? Uma coisa é você tá ali, sai para trabalhar, etc. Outra coisa, você tá o tempo inteiro junto, sem alguém para ajudar nas tarefas domésticas e cuidando de tudo com o filho. Então, minha esposa ainda fala, né? Tem hora que a gente quer matar um ao outro, mas a gente tem que. A gente. Essa se enquadra na próxima metáfora que eu ia introduzir, que é o da Arca de Noé, né? Então vai lá, siga a quarta. Só completando. Você Que ela fala, fala. ela fala assim, e eu achei perfeito. Ontem ela falou isso comigo. Ela falou: não, é natural que a gente queira, né, matar um ao outro, né, de vez em quando, ok. A gente só tem que tentar, o quê? Fazer com que esse desejo não perdure muito. Então nós temos que encontrar esse segredo, beleza? Eu quero matar, mas não pode durar muito, né? A equação é assim, não pode durar até a pessoa chegar até a faca, entendeu? Ah, Ela, ela depende da exatamente. distância entre você e a faca, né? Mas Aham. tem até uma amiga que é corretora de imóveis
e ela teve a cara de pau de postar o seguinte: se você não está mais aguentando a pessoa com quem você está em casa, lembre-se que a quarentena vai passar e eu sou corretora de imóveis, né? Ela já está querendo... Tem Já muita tá vendendo gente procurando oportunidade mesmo aí, né? Não, mas essa história da Arca de Noé é brincadeira, né? Você tem casas que ficaram... É muito sofrido para os jovens e para os idosos, por motivos diferentes, né? Essa situação. Os idosos, porque eles ficaram muito isolados mesmo, né? E até você falou, minha mãe idosa, tal, eu ia perguntar, ela é das obedientes ou desobedientes? Né? Ela é das desobedientes, mas até que ela tem se comportado bem, Olha, ela tem me surpreendido. como é que ela Inclusive chama? porque Baby, ela inclusive que foi Parabéns, fundadora, Baby. Fundadora da Mimulus, ela que Eu continua, sei, inclusive, né, sei. trabalhando muito. Então, ela é muito inquieta, muito ansiosa, né? Então, tem sido um momento Você muito puxou difícil o pai, para ela. né? Claro. Eu acho que eu dividi, eu sou um pouquinho de cada, Sim. Mas então ela até que tem que se comportado razoavelmente bem, né? Mas tem sido difícil para ela, né? Tem sido bem difícil esse isolamento. A gente primeiro ia lá, ficava na garagem, ela mora no primeiro andar, então a gente ficava batendo papo pela janela. Agora a gente se encontra no corredor, sem entrar na casa dela, no corredor do hall do apartamento, né? A gente monta uma mesinha, coloca banquinhos, um lanche com a devida distância e ali a gente se encontra e eu acho que isso é fundamental, assim, fundamental, né? No início eu falei muito disso com a minha esposa em relação, por exemplo, à minha sogra. O pensamento dela, não, tem que ficar isolado e pronto. Até que chegou no momento que ela se rendeu um pouco a isso. Falou, não, é só a gente tomar os devidos cuidados, mas é fundamental, porque senão a minha mãe vai enlouquecer lá, né? Então, claro. Eu acho que tem que ter esse bom senso, como em tudo na vida, né? Eu também tenho mãe, né? Ela está com mais de 80 anos, mas é muito lúcida e animada. Ela e minha irmã moram numa casa, então elas se conscientizaram, tal, que é para ficar. Porque minha mãe também é das mais rebeldes, tal, ela toca piano, tal, tem umas coisas que se faz dentro de casa que são realmente salvadoras, né? Sim. Só que ela resolveu bater panela no jardim. A casa é cercada de prédios, sabe? Eu falo, mãe, você fica em casa, vai na janela, né? Assim, então a gente tem às vezes uma negociação, assim, mas tirando isso está indo bem. Agora muitas pessoas, os adolescentes, a vida é feérica, né? E de repente eles estão no pior lugar do mundo, né? Imagina. Não sei como foi sua adolescência, né? Assim, você não quer ficar, você não quer viajar com seus pais, né? E de repente eles estão ali, às vezes num espaço limitado, né? E tal. Então precisa haver muito respeito, né? Diga. Não, me chama muita atenção, né? Também nesse momento, algo que, enfim, a gente já sabia antes, mas nesse momento tem me chamado muita atenção também, como que, né, a gente nunca está satisfeito com o que você tem, né? Quando você tem uma coisa, você quer outra, né? Então, outro dia mesmo, a gente foi visitar os meus sogros no sítio onde eles estão, e a minha sogra lá o tempo inteiro reclamando, nossa, eu não aguento ficar aqui mais nesse sítio, aqui, longe de todo mundo e tal. Aí, na hora de despedir, eu ainda falei com ela, Márcia, você não sabe a inveja que eu tô de você, de ficar aqui nesse sítio, ao ar livre, com essa piscina, longe da cidade, né? Só que é isso, que a gente, quando tem uma coisa, você fica desejando o que o outro tem, né? Então, eu acho que é fundamental isso, você pensar, valorizar o que você tem, né? Esse momento, amanhã eu posso ter aquilo, né? Não ficar se comparando. Eu acho que esse momento traz um pouco dessas reflexões para a gente também, né? É a postura, como você falou no começo, deixa eu ver o que a vida tem para me oferecer hoje, né? A gente, mesmo antes de pandemia, a gente brinca de achar que a gente manda nas coisas. A gente consegue remar, mas a correnteza frequentemente é mais forte do que a capacidade da gente de remar, né?
Quando eu estava falando agora dos idosos e dos adolescentes, tem um conceito que é muito interessante, que é o de dívidas existenciais, né? O que você deve para você, né? Para a sua vida poder ir em frente, né? Então, o que você tem que fazer se você está antes de ter filho, né? Você sabe que, eu quero viajar muito, eu quero fazer, porque eu sei que depois que o filho nascer, aliás, as pessoas deveriam querer dormir muito, né? Antes do filho nascer. Embora não dê para fazer um banco, né? Exatamente. Inclusive, vou até, se der tempo, eu vou pegar ali o que eu achei maravilhoso, achei lindo, que a minha filha fez para mim, né, esses dias. Ela pegou um bilhetinho que enfim, eu não sei se você sabe, mas a minha mãe também é psicóloga, a minha irmã é psicóloga e psicoterapeuta, inclusive aí em São Paulo mesmo. Acontece nas melhores famílias. Sim. E eu brinco, né? Eu brinco assim. A minha primeira namorada foi psicóloga e eu brinco que a minha esposa, ela acha que é psicóloga, né? Ela acha ruim, ela briga comigo quando eu falo isso, mas na verdade ela é fisioterapeuta, mas tem um conhecimento enorme em psicologia, e inclusive ela quer estudar psicologia. Eu falo com ela que na verdade ela deveria, mas eu brinco, ela acha que é psicóloga. Mas enfim, a psicologia sempre permeou a minha vida. Mas teve depois eu vou pegar ali, se der tempo, para mostrar uma arte que a minha filha fez para mim. Você falou de dormir, né? Falando disso, assim, esquecer de acordar. Então ela fez de um jeito lindo, assim, né? O desejo do papai é esse, esquecer de acordar. Esquecer de acordar. Vai lá pegar, Jomar. Eu distraio aqui as pessoas enquanto você vai pegar. Deixa eu pegar aqui, peraí. Bom, agora então a minha sensação de estar ela que Nossa, foi rápido. Olha que lindo que ficou. Lindo. Não Só é? fica invertido, mas depois a gente... Sim. A gente dá um jeito. Olha, Sim. a Paula chegou... Chegou não, já vi que você estava aí. Mas essa questão da arte, a gente estava falando da pirâmide, né, das necessidades aí do ser humano. Outro dia, ontem mesmo numa live, a gente estava conversando coincidentemente sobre isso, né, a forma como a arte e a dança, de uma maneira geral, a minha interlocutora lá na live, ela estava dizendo, né, as pessoas cortam, né, o lazer, a dança, é o primeiro item a ser cortado no momento de dificuldade financeira, né? É o supérfluo e tal. E aí eu estava falando com ela que eu acho que é exatamente o contrário. Claro que tudo depende de como a pessoa, né? De como é a escola de dança onde a pessoa faz aula, de como é a maneira como a pessoa lida com a arte, né? Mas eu tenho visto muito isso, assim, como que muitos alunos de dança, mesmo com todas essas dificuldades pessoais do cotidiano e também financeiras, né, pelas quais muita gente está passando, eles não estão considerando, né, a arte como supérflua, a dança como supérflua. Muito pelo contrário. A forma como esse momento tem nos mostrado, como você falou no início, né, a necessidade, né, que a gente tem. Né, você imagina o que seria essa pandemia e essa reclusão sem o Netflix, né? Sem o Art1. Né? Então, a produção artística, ela não é supérflua coisa nenhuma. Né? Sim. Isso a gente sente na pele. Eu não sei o que você estava falando que faltou na sua casa. A geladeira e a internet. A internet, então faltou a internet. Sim. Na minha casa acabou a luz. Né? Aí foi o náufrago mesmo. Mas você sabe que é uma das coisas que eu adoro quando acaba a luz? Porque né, te obriga a parar. E eu tenho essa sensação assim, que é esse momento, né? Esse momento nos obriga a parar. Quando acabou a luz, pronto. Não adianta eu querer ligar o computador, não adianta eu querer carregar o celular, eu tenho que parar, né? Então, essa coisa de acabar a luz me lembra muito também o momento que eu vou ao dentista. Eu sou o contrário de muita gente que odeia o dentista. Eu adoro ir ao dentista, porque quando eu vou ao dentista, eu sou obrigado a parar, né? Eu não posso falar, e a cadeira do dentista é uma delícia, né? Exatamente. Desde que a gente não sinta dor, eu também adoro. Não é?
Então, esse momento assim, de ser obrigado a parar. E a gente estava falando do supérfluo, né? Outro dia, com as crianças, a gente estava dançando ali, colocamos uma música, era uma música muito animada, né? Então a gente foi entrando naquela animação da música, e pulando, e gritando, e a música, colocamos a música altíssima. E aí eu filmei, né? Eu dançando, pulando ali, filmando, e as crianças pulando, o som altíssimo, um rock assim altíssimo. E aí eu mandei para minha irmã, para minha mãe e tal. Aí a minha irmã só respondeu assim: é necessário isso, né? E aí que eu me dei conta, assim, que não era só um momento ali de brincadeira com as crianças, era um momento realmente de... É necessário, né? Coerente e adequado. É o que se devia fazer. Aliás, muitas vezes a gente devia fazer isso, e você está falando para a criança, não grita, né? Não fica quieta, né? Então, foi uma oportunidade. Quando acaba a luz, parece que o meu amigo Tuco está sem luz agora também. Aí ele está gastando a bateria com a gente, isso é uma honra, hein? Eu economizei a bateria do celular e do computador, não foi brincadeira. Mas dispersei, né, agora. Não. Mas Então, totalmente necessário. Adequado, muito importante, muito coerente, né? Você sabe que agora há pouco ainda veio um recado da minha mãe aí. Não se esqueçam de falar da música, né? Ela está aí assistindo, está aí te vigiando. Claro. A minha, de vez em quando, me vigia aí também. Depois me puxa a orelha, fala assim, você não falou disso, você devia ter feito isso. E ainda fala assim, ó, aquele vaso que estava atrás de você não está combinando com a decoração. Outro dia ela falou isso. Eu estava até reparando, eu acho que ela vai me chamar a atenção, porque ó, eu estou deixando aqui, ó, tem uma foto nua. Tem um nu meu aqui, ó. Opa! Agora que eu me dei conta. Deixa eu esconder aqui para ela não me chamar a atenção. Ela vai botar uma tarja aí. Mas então a sua mãe fica te vigiando aí também. Fica. Então, até queria falar que era eu recebi num desses filminhos, eram drag queens cantando uma música de 1939, que se chama We'll Meet Again. Nós vamos nos encontrar novamente. E a letra, eu não conhecia essa música, a letra é belíssima, né? Parece alguém que está no meio da guerra, provavelmente, né? Por causa da... a cantora é Vera Lynn, Lynn. Vou anotar aqui. E muito divertido, cada drag na sua casa, né? Cada uma com a sua maquiagem. Mas é uma coisa riquíssima, né? E a letra fala... então ele fala... então fala, a gente vai se encontrar um dia. Não, tia, isso vai passar. E tem uma hora que fala... Então você manda um alô para todas as pessoas que eu conheço e diga para eles que eu não demoro, né? Eu não sei quando, não sei aonde, mas a gente vai se encontrar, né? Então, é uma das músicas que mais me tocou nessa época. Sim. Recomendo para todo mundo. E essa é uma sensação também que que ficou muito presente para mim, né? Nunca ficou tão presente assim na minha vida, né? Quando a gente enfrenta um problema, sempre a gente não para se lembrar que vai passar, né? Vai ser resolvido, né? E eu me lembro sempre de uma fala do meu pai que era assim, né? No final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, porque não chegou no final ainda. Né? E depois tem uma coisa. Enquanto a gente está podendo dormir, comer, com saúde, etc. Claro, muito angustiado por quem não está nesse estado. Mas a vida está correndo. Então, não é que a gente vai ter que esperar passar isso para depois viver. Não, nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo. E tem que ser criativo para deixar essa experiência como uma coisa a melhor possível. Né? Sim. Como você mesmo estava falando. E também eu estou muitíssimo bem, sabe? Com esses desafios, enfrentando. Inclusive, eu estou vendo que vai acabar, né?
São 50 minutos, é isso? Não, é uma A hora. live? Nós temos mais 10 Tá. minutos. Temos mais Então 10 tá bom, minutos. legal. Mas eu tenho ficado muito mais claro do que já era para mim, né, a necessidade também da gratidão, né, da gente sempre agradecer e, ok, né, eu não estou podendo sair de casa, não estou podendo fazer isso ou aquilo que eu gostaria, né, tem as dificuldades profissionais, etc., mas eu tenho que ser grato a várias outras coisas, né, ou seja, enxergar o lado positivo, né? Eu tenho conversado Então, muito sobre isso com a minha filha. Quando você não tem tanta capacidade para mudar o externo, você tem 1 milhão de coisas internas, né? Você pode estar sozinho num lugar simplesmente enchendo o próprio saco, ou você pode estar se fazendo boa companhia. Ou você Sim. pode estar... Você canalizou na gratidão. Você podia estar canalizado no resmungo, né? Então, eu queria falar, olha, minha amiga Mônica Wint, muito querida, eu não vejo há anos. Que legal, né, isso? Bom, e toda vez que eu vejo alguém aí, eu me desconcentro, né? Então não vou nem olhar mais. Tem o contrário também, né? Esse equilíbrio dinâmico, né? Esse desequilíbrio, né? Que fica pedindo novos equilíbrios, né? Então você está em casa, você não tem mais a pista para correr, você não tem o mar para nadar, né? Então essa tensão entre você se recolher e querer expandir gera uma energia muito grande que uma das melhores canalizações que você pode ter é na arte. Até eu pensei em comentar com você. Imagina o que a Pina Bausch faria com isso. Eu imagino que a sua companhia vai fazer, né? Como bons Sim, por coincidência discípulos. hoje, né? Hoje eu estava vendo, não cheguei a ver inteiro, né? Mas uma postagem no Instagram do Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga é estilista, ele, enfim, é amigo pessoal nosso, da minha irmã. E uma postagem linda, recomendo para quem quiser ir lá dar uma olhada, onde ele fala, né, do trabalho da Pina Bausch, que ele é um apaixonado pela Pina Bausch. E agora você falou assim, realmente é algo a se pensar e se criar, né? O que Pina Bausch faria nesse momento, né? Com certeza, é uma reflexão que pode fazer surgir diversas obras de arte, né? Com certeza, é maravilhoso isso. E não somente ela, mas outros artistas também, né? Mas Pina Bausch, ela, enfim, sempre mostrava nas obras dela, né, reflexões maravilhosas sobre, né, momentos difíceis, né? Sempre mostrava não somente o lado e o outro lado, e de uma maneira sempre poética, tocante. Então fazer essa reflexão seria maravilhoso, realmente. Sobre ainda esse desequilíbrio do expandir e recolher, eu pensei que você pode expandir para dentro, né? Você pode expandir para o novo, né? Dentro de casa. É muito legal a ressignificação de objetos, né? Por exemplo, meu celular está num cálice, né? Que é um dos porque ele fica parado lá e dá tudo certo, né? Eu posso até gesticular aqui, tá vendo? Né? E a acústica também, a acústica o som ele dentro do cálice, provavelmente a acústica é melhor também. Esse eu tô com os foninhos, não é brinco não, tá? Ah, sim, agora que eu vi que você está com fone. Então você pode expandir para dentro, você pode expandir para o novo, e você pode expandir como promessa também. Mas isso pode gerar muita angústia. Então, essa expansão para as promessas, para o que você quer fazer, na maior parte do tempo era bom que ela fique meio esquecida, né? É bacana aquela coisa que você tem na gaveta que você gosta, mas você não precisa usar agora, né? Não. Chocolate. Legal. Legal, legal. Essas analogias são muito legais. Aliás, por falar em analogia, que é algo que eu adoro fazer, né? Analogias. Tem um curso que a gente vai começar agora na segunda-feira, vai acontecer de segunda a quinta, mas fica gravado também para quem não pode assistir, né, ao vivo. É
é um curso onde eu faço as analogias sobre a forma como a gente lida nas danças de salão, né? Conectado ali com o par, a forma como a gente lida com habilidades como, por exemplo, a comunicação, a liderança, a tomada de decisões, a criatividade, o planejamento estratégico, como que isso funciona na dança, principalmente nas danças a dois, e a forma como a gente pode expandir, fazendo uma analogia, né, com outras áreas do conhecimento, com a nossa vida cotidiana. E outro dia tinha uma pessoa, uma cantora com quem eu dividi uma live também, ela estava falando de analogias maravilhosas da música, de conceitos da música, né, com a filosofia e com a nossa vida cotidiana também. Mas fica aí a dica para quem quiser experimentar o curso, vai acontecer de segunda a quinta. Né? E eu acho que é um momento também muito propício, né, isso que a gente está fazendo aqui também, em muitos momentos, essas analogias sobre, né, o momento pelo qual a gente está passando. A live de uma amiga que é diretora de cinema. Sim. E ela a Lô Politi, ela estava falando que a pandemia acabou chegando numa hora boa para ela. Que ela tinha acabado de filmar, então era uma coisa que o cara do som pode fazer na casa dela. Não que chegou numa hora boa e que ela está feliz que tenha chegado a pandemia, mas, quer dizer, não atrapalhou, por incrível que pareça, o trabalho de um longa-metragem, né? Porque ela tem essa oportunidade de cada um ir podendo fazer sua parte, né? Como uma colcha de retalhos, e depois a gente costura, né? Sim. Como nós estamos fazendo agora, né? E é um grande exercício de criatividade, né? Quer dizer, os momentos onde a gente se torna mais criativo, né? São momentos onde a gente está sob pressão, né? Tem um conceito, inclusive, da criatividade que diz que a criatividade é um Doberman correndo atrás de você, né? Ou seja, é exatamente no momento que você está sob pressão, né, é que você se torna mais criativo. Então, é um momento em que nos obriga a ser criativo, né? A sermos criativos não somente para vencer as dificuldades do dia a dia, né, com tudo o que está acontecendo, mas profissionalmente também, né? Como que eu vou vencer os desafios profissionais com as dificuldades, com os obstáculos que esse momento nos impõe, né? Então, também é um momento muito rico, eu acho, para isso, para desenvolver a nossa criatividade, né? O Jomar deu uma grande dica, hein? Põe a música, até você fala no seu trabalho com o Bispo do Rosário. Sim. Você fez uma metáfora, não sei se é sua ou de alguém com quem você trabalha, que fala... cadê aqui, meu Deus do céu? Tá vendo? Eu não sei fazer nada correndo. Esse trabalho é por um fio, né? Uma coisa, fazer um rendado no ar, alguma coisa assim. Você diz, bordados no ar. Né? Bordados no ar. Sim, com os corpos, bordar pernas, braços. Né? E eu pensei isso como uma grande frase, né? Bordados, você fazer bordados no ar, assim como uma recomendação para quem está ouvindo a gente, né? E a outra é entrar em estado de dança, né? Você escolhe uma música, legal. Aí não é essa, aí uma daquelas acaba trazendo a gente ter contato com o próprio estado de espírito, né, naquela hora. Mas que isso se traduz em movimento, isso é muito importante. Né? Entrar em estado de dança, essa frase é maravilhosa. Ó, nós temos agora menos de 1 minuto. Eu queria te agradecer muitíssimo por esse bate-papo super gostoso, que, aliás, é uma das coisas que esse momento nos proporciona, né? Se não fosse isso, a gente não estaria aqui batendo papo. Jomar, e a frase da sua filha, que o Evandro, sublinhou, é muito bonita também. Esquecer de acordar e depois esquecer de acordar. Acordar de esquecer. Olha, eu conheci uma criança que também inventou o verbo bela adormecer. Bela adormecer, que lindo! E eu deixo aqui para a gente terminar, temos 15 segundos, uma palavra da minha filha também, que é alicidade, que é a mistura de alegria com felicidade. É o que eu sinto nesse momento aqui com você. Muito obrigado, Otávio. Muito legal, muito obrigado a você. Foi um prazer.
Um grande Obrigado, beijo. gente que veio. Obrigado a todos aí. Espero Obrigado que a logo a todos. gente se encontre pessoalmente.